Estar na proposta temática Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, que diz: E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Versículo 7, os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Enquanto quero agradecer a Deus o privilégio de mais uma vez poder tornar a esta linda e coesa igreja. Para isso, agradeço ao pastor Levi. Muito obrigado, pastor Jurandir. Agradecendo a ele, externo a todo o ministério, a igreja, o presbítero Júnior, toda a coordenação dos adolescentes e a todos que compõem esta união. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida do Danilo, um filho do coração. De muitos anos nós temos uma amizade fraternal e quero te agradecer pelo carinho e cuidado que tem tido para comigo. E o Júnior, cadê os conterrâneos? Deu o irmão Júnior, que é conterrâneo com a família. Depois eu quero te dar um abraço. Queridos, quero tomar por base esse texto para provocar os desafios propostos para a nossa geração. Quando nós debruçamos sobre o texto, estamos diante de uma realidade que na ótica humana seria impossível, pois a maioria daqueles que alvoroçaram a Ásia, a Europa, o mundo, eram pessoas na ótica acadêmica sem condições, na ótica cultural sem nenhuma probabilidade, mas cheios do Espírito Santo. Quando nós analisamos a história, nós percebemos que através dos tempos, o projeto chamado Israel, que foi chamado, escolhido, eleito por Deus, para divulgar o seu amor, a sua grandeza ao mundo. Quando nós analisamos a história, Deus trata este povo como nenhum outro. E o interessante é que a probabilidade de gerações, como o próprio Davi disse, Salmo 104, que o desejo dele era anunciar a outra geração as grandezas de Deus, era porque havia uma preocupação com este fator desde o início. A Bíblia nos mostra, posteriormente Salomão verbalizou, publicitou, que um pai judeu deveria ensinar o filho ainda na tenra idade. Ensinar o quê? As grandezas de Deus, para quando ele crescer não esquecer dela. Quando nós analisamos o contexto cultural, a lei, a gente percebe que havia uma preocupação dos líderes, dos rabínicos, dos responsáveis pelo ensinamento de uma geração futura, a ponto que o contexto diz que quando eu tivesse um filho judeu, ou uma filha, obviamente,
eu teria que incutir, catequizar na mente dele esta grandeza, este Deus, na tenra idade, diga-se, de 5 a 6 anos. Então eu chamava esta criança, era um dever meu como pai, trazer-lhe a instrução que o contexto chama de Beit Talmud, ou Beit Talmud, porque Beit é casa no original, Talmud, instrução. Então eu tinha como pai a responsabilidade de inserir na mente deste menino a lei, os princípios e as grandezas do Deus que eu servia. Então, dos 6 a 12 anos, obviamente em uma cultura diferente, mas se nós tomarmos base para o nosso contexto ocidental, que é o período mais conhecido da puberdade, o período puberal, é o período da mutação do corpo, se eu quero impactar uma geração, imprimir algo nela, esta é a data fundamental. Então, quando essas crianças, ou digamos assim, considerando a nossa cultura para um melhor entendimento, completava 12 anos, ele já estava com os principais pontos da lei na mente. Então, a partir dali, o meu dever como pai, se ele fosse homem, era tornar, o meu sonho era que ele fosse um líder, um mestre futuro da lei de Moisés, para que? Impactar gerações. Então, quando esta criança completava 12 anos, então ele ia estudar agora o Beit Midrash, depois de passar pela sabatina. Olhem para mim, por favor. Olhem para mim, por favor. Então, quando ele completava 13 anos, a 12, eu o pegava e o levava ao templo para ser sabatinado pelos escribas, os formadores, geradores de novas gerações. E ali eles testavam a capacidade intelectual deste jovem, por meio das respostas do que ele aprendeu no Beit Talmud, em casa. E conforme a resposta fosse dentro do que eles esperavam, eles aprovavam aqueles adolescentes, digamos, no nosso conceito. Então, aprovado ele tinha o direito. Por exemplo, eu estava sendo examinado ele por 4 ou 5 mestres da lei. Então ele aprovado, eles tinham agora o direito adquirido pelo conhecimento da intelectualidade de escolher qual deles ele ia servir como seu mestre ou se tornar discípulo. Por exemplo, escolhi o mestre Levi, com todo respeito. Então, a partir dali, como adolescente, eu ia começar a aprender, estudar minuciosamente o Beit, sala, casa, Midrash, o ensino acurado, debruçado, cascaveado desde a Torá ao restante. Então, com 15 anos, digamos assim, eu começava, a minha vida já não era mais minha, porque agora era dele, ele era o meu mestre. Aonde ele ia, eu iria. Quem convidasse ele, eu estava no contexto. Então, por quê? Porque tudo eu tinha que aprender dele. Por exemplo, um dos pontos, 3 metros de distância, eu tinha que observar como é que o meu mestre senta. Ele põe o dedo na boca, ele põe o dedo no queixo, ele segura a Bíblia com a mão esquerda. Eu tinha que aprender dele, tanto no comportamento, além do contexto da lei. Então era assim que eu passava 15 anos aos pés, levando poeira, aprendendo aos pés dele. Então, com 15 anos de estudo, 30 anos de idade,
ele ia me formar mestre, ele me dava o direito, aprendendo aos seus pés, ser mestre da lei de Moisés. Sendo assim, ia formando gerações em gerações para anunciar as grandezas deste Deus. Este era o conceito judaico. Mas quando nós analisamos, desde o período intertestamentário, com o advento dos gregos macedônios, que em síntese foram minando o conceito hebraico, trazendo o conceito do helenismo grego para dentro das nações ou províncias que eles conquistavam. Então com isso foram minando gerações, a ponto de os romanos chegarem cerca de 64 a.C. e politizaram tudo. Então agora já não havia mais um comprometimento deste período de formar gerações, porque agora a intelectualidade prevalecia pelo conceito político e de sobrevivência. Agora já não era mais um comprometimento com Deus, com a mensagem, com o culto, mas sim com os interesses financeiros, partidários. Então a corrupção vem. Para se terem uma ideia, segundo a história diz que o sumo sacerdote que foi nomeado não era original da descendência de Arão, Caifás. Caifás era um ajeitado político. Então agora já não havia mais comprometimento com Deus. Herode, 33 anos antes de Cristo, vem, e neste período ele constrói um suntuoso templo para agradar os judeus, e o glamour, a luxúria era o que prevalecia. Agora já não existia mais palavras. E qual era o perigo? Agora as novas gerações que estavam se formando dentro de um contexto corrupto. Gilberto, prazer revê-lo, já não eram originais, porque a corrupção tomou conta que, segundo Lucas diz, que muitos que não aceitavam migravam para o deserto da Judéia, procurando uma vida melhor no oásis. Então é nesse contexto que Paulo entra. Veja que Paulo escolheu Gamaliel, o melhor mestre de formar novas gerações. Alguns escritores, entre ele Paul Gardner, ele faz uma diferença entre 14 anos de Paulo e Cristo. Então é aqui que a preocupação vem, porque esta nova geração de adolescentes terminava o Beit Talmud, entrava no Beit Midrash, os aprovados, mas o que importava agora já não era o comprometimento com Deus, mas sim se era filho de alguém influente, se tinha jogo político. A espiritualidade, o comprometimento com a palavra já não existia. Escolhidos por isso. E olhe que, segundo a história rabínica ensinam isso, judaico, que havia um conceito local tão grande dentro de Jerusalém, porque dizem que Jerusalém foi aonde nasceu a humanidade. Tudo está em Jerusalém: a sabedoria, a inteligência, a intelectualidade, a santidade. Aí eles diziam que quanto mais longe de Jerusalém você morar, menos santo você é, menos sábio você é, menos inteligente você é, menos probabilidade tem.
Você está entendendo agora que quando Jesus completou o Beit Talmud com 12 anos, foi fazer a sabatina. A Bíblia diz que nenhum até ali deu um show como ele de conhecimento, porque até os doutores que sabatinaram ele, perguntavam, ele respondia, dava a interpretação do texto, e aí eles diziam: que sabedoria é essa? De onde é esse menino? Mas era de longe, era da Galileia, não serve. Era isso que acontecia, era isso que prevalecia. Aí Deus não suporta. E envia Jesus. E Jesus vem. Volto a dizer de novo. Passa o conceito da lei para não ser embargado. Veja que ele segue todo o processo, o Beit Talmud. Como eu falei agora, ele é descartado com 12 anos. Passa agora, sair da história com 12 anos. E há estudiosos que diz que ele nesses 12 anos, para que se cumprisse, porque se um advogado quer advogar, tem que ter o currículo, tem que ter o diploma, e assim por exemplo as outras formações, tem que ter legitimidade, senão é embargado, senão é um falso estelionatário. Então observe que Jesus, por isso que alguns estudiosos dizem que de 12 a 30 anos ele foi estudar, alguns dizem em Alexandria e outros no Tibete. Isso é comentário extra-bíblica. Quando ele completa 30 anos, que era justamente a hora de um homem judeu, de um jovem se tornar mestre, ele volta. Quando ele volta, ele não volta para o templo, porque já foi expulso de criança, foi expulso com 12. Quando ele volta com 30, o sumo sacerdote era Caifás, não era original. Então ele vai para o Jordão. Porque no Jordão estava o representante sacerdotal original, era João Batista, vindo do 8º turno de Abias. Então quando ele vai para o Jordão, João Batista, sem a apresentação, já o discerne. E começa a gritar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é reconhecido. João o batiza. Mesmo sem querer, sabendo a superioridade, mas para que se cumprisse toda a justiça, ele o faz. Saindo ele da água, já cheio do Espírito, vai ser tentado. A partir daí, ele é mestre. Pode analisar no Novo Testamento que há uma preocupação a partir daqui. Me abre mais o retorno que baixou. Eu não vou gritar não, pode ficar tranquilo. Então observem que agora, ele com 30 anos vai formar um grupo de discípulos, porque na sua concepção ele já foi rejeitado. A sua mensagem ia diferenciar, ia impactar uma geração com uma mensagem do céu, e o contexto judaico, com todo respeito, não estava à altura. Então, para formar os discípulos, ele precisava de comprometimento. E olha o contexto: aonde estavam os crânios, aonde estavam os inteligentes, os santos, segundo o judaísmo, Jerusalém. Qualquer pessoa que quisesse difundir, disseminar uma tese e quisesse formar um grupo, era Jerusalém o melhor lugar, porque lá estavam os melhores. Então Jesus vai preparar um grupo de jovens, um grupo de pessoas que vai fazer posterior o difundir da sua mensagem. Porque eu volto a dizer, como discípulo do mestre Levi, o meu dever é que na falta dele, quando ele morrer, eu vou ter que continuar pregando o que ele me ensinou, mesmo que custe a minha vida. Então os de Jerusalém não estavam aptos, porque Flávio Joséfo diz que os de Jerusalém tinham entendimento, tinham intelectualidade, tinham sabedoria, mas davam mais valor ao dinheiro do que à honra.
A honra estava em segundo plano, primeiro vinha o cachê. Aí Jesus vai começar a divulgar a sua mensagem e precisava de comprometimento. Então ele vai começar por longe de Jerusalém. Enquanto o judaísmo dizia, quanto mais longe, menos santo, menos inteligente, ele começa na Galileia, mais de 100 quilômetros de Jerusalém. Então, pela lógica do recursos humanos, psicológico, qualquer pessoa, com a ideia que ele teve, ia em Jerusalém, formar uma nova geração para difundir uma nova mensagem. Mas ele não vai buscar os anéis, ele não vai atrás dos intelectuais. Porque Flávio Josefo diz que enquanto os intelectuais valorizavam mais a grana do que a honra, ele também aborda que os da Galileia, do interior, sem diploma, sem intelectualidade, sem cultura, mas valorizava mais a honra do que o dinheiro. Você lembra que quando lá na frente alguém quis pagar a Pedro para ele orar para o dom do Espírito Santo, e Pedro estava liso, porque a crise estava grande, ele olhou para aquele cabo e disse: vai para o inferno tu e o teu dinheiro. Tu está pensando que esse poder se compra com dinheiro? Era porque era característica dos galileus. Aí ele vai formar um grupo de 12 homens para alvoroçar o mundo, para difundir a mensagem que ia contradizer os intelectuais. Eu quero mostrar com isso o desafio da nossa geração. Quando ele começa a ensinar, ele vai ensinar uma mensagem que os intelectuais não entendiam. Ressurreição, Rei dos Judeus. Se você ler Atos dos Apóstolos 23:8, você vai observar que a alta cúpula do judaísmo, que eram os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em anjo nem em espírito. E era a cúpula que dirigia os cultos, era a cúpula que coordenava o templo, o espiritual, porque o sumo sacerdote estava nesse grupo. Eles não formavam, não colocavam na mente dos judeus que havia ressurreição, porque eles só acreditavam na tradição escrita e não na oral. Agora a mensagem que Jesus vai incutir no coração desses homens para alvoroçar o mundo é ressurreição. Eu estou aqui, mas vou voltar para o meu Pai. Vou morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar para dar vida ao ser humano de novo. Veja que era tão difícil incutir a mensagem da ressurreição, a mensagem de vida após a morte no coração de os judeus, que ele pregou, ensinou 3 anos e meio e os discípulos não entenderam. O judeu era bem preparado no judaísmo. Você observem que quando Jesus começa a ensiná-los, a notícia chega em Jerusalém. Apareceu um homem na Galileia, um nazareno, dizendo que é rei dos judeus e que vai ressuscitar. Aí disseram: quem é que autorizou ele? Vai saber se ele é mestre. Se ele só pode formar outros, quem é mestre? E pelo jeito a gente não tem currículo, a grade aqui em Jerusalém. Ele não faz parte da grade curricular. Veja que você vai ver no Novo Testamento, algumas vezes, os líderes de Jerusalém mandando os peritos da lei, os escribas, os doutores, para botar casca de banana, fazendo pergunta para ver se ele era mestre. Quando ele dava a resposta, eles baixavam a cabeça e diziam: verdadeiramente tu és mestre. Veja que o próprio Nicodemos: sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Imaginei os discípulos acreditaram na sua mensagem. Os discípulos esperavam que ele fosse um rei terreno para destronar Roma e libertar o seu povo. Era essa a mente terrena. Eles não acreditaram.
capítulo 13 do João, 3 anos e meio, entre milagres que nunca foram vistos. Veja que Jesus alvoroçou Jerusalém. Pela sua mensagem, Jesus alvoroçou a Síria. Todas as regiões circunvizinhas foram alvoroçadas, porque a Bíblia diz que não só de Jerusalém, mas da além da fronteira, trazia os doentes, eles curavam, trazia os demoniados, os demônios corriam, botavam na beira da estrada, por onde ele passava, vida ia sendo dada de novo. Ele revolucionou com o poder da palavra, para formar uma geração, para continuar depois dele. Capítulo 13 de João, ele faz a primeira reunião de despedida. Veja que no capítulo 13, ele vai ensiná-los a como serem servos um do outro, a como ser grande. Hoje, para a gente querer ser grande, entre aspas, é pisando por cima do outro, é caluniando. Jesus disse: você quer ser grande, sirva um ao outro. Quer ser grande, seja servo. Ele vai ensinando, e ele diz, a partir do versículo 32, 33, salvo engano, ele diz: assim como eu falei para os judeus, eu falo para vocês agora. Por um pouco de tempo eu vou estar com vocês. Vocês vão me procurar e não vão me achar. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eles não entenderam. E vem os questionamentos duvidosos. Aí é por isso que vem o capítulo 14. 3 anos e meio não foi suficiente para eles aprenderem e acreditar na mensagem da ressurreição e Cristo como Rei eterno. Então ele vai usar a cultura, o que eles entendiam. Na cultura, você vai ver 3 coisas no ministério e na Bíblia: promessa, desposamento e bodas. Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 3 a 4, você vai ver quando Paulo, posterior, escreve aos crentes de Éfeso, que o Pai prometeu Jesus à igreja antes da fundação do mundo. Por isso que no capítulo 14 começa com promessas. Por exemplo, me permita, pastor Levi, com todo respeito, a cultura judaica era a seguinte. Por exemplo, me ajuda aqui, filho. Qualquer um de vocês, adolescentezinho, vem cá, corre, rapidinho, até aqui. Esse menino é meu filho, exemplo. Ele ainda está na tenra idade, está imaturo. Me ajuda aqui, filha. Essa menina, exemplo, é filha do pastor Jurandir. Só que agora eles não se conhecem. Mas eu conheço o pastor Jurandir. Aí eu digo: pastor Jurandir, eu tenho um filho ainda inexperiente, e o senhor tem uma filha. O senhor não quer comprometer a minha família com a sua pelo matrimônio? Como? Prometendo a sua filha ao meu filho, e eu prometo meu filho à sua filha. Ele fecha o contrato, diz: fechado. Então a partir daqui, ele, a mãe, os irmãos, os primos já sabem que há um comprometimento. Ela já está prometida. E eu vou dizer: meu filho, você já está prometido a uma moça. Então eles vão trabalhar para entregá-la, ela pura, a ele. E eu vou trabalhar para o grande dia, para a festa, para o dote. Eles não se viram. Obrigado, filha. Obrigado, filho. Está feito. Promessa foi feita. Paulo diz que Deus prometeu ele antes da fundação do mundo. Eu volto para Maceió e ela mora aqui, por exemplo.
Quando eu voltar para casa, o meu filho já cresceu. E como ele é o unigênito ou o primogênito, ele não sai da minha casa. Ele vai casar, vai ter filho, vou dar a porção dobrada a ele, porque enquanto eu viver, ele como primogênito vai cuidar de mim. Então ele tem que estar perto de mim. Por isso que a minha casa tem que ter lugar para mim e para ele e a família dele. Aí eu chego para ele e digo: meu filho, já está na hora do desposar. A sua prometida já está pronta. Aí eu envio ele, eu não venho, mas eu envio ele para Limeira. Quando ele chegar em Limeira, vai na casa do pastor Jurandir e vai conhecer a princesa. Aí veja que Jesus diz sempre: o Pai me enviou a vós. As palavras que eu tenho dito não é minha, mas é o Pai que me enviou. Aí ele diz na casa dele: venha. Ele diz: o meu pai me enviou para pagar o dote. Aí ele chama a menina olha para o noivo e diz: eu aceito, pai, como ele é lindo. Aí ele paga o dote. Quando ele paga o dote, já não é mais noiva, já é esposa. Por isso que é desposar, promessa e desposar. Só que sendo esposa, ele não pode levar ela para Maceió, no caso o céu. Por quê? Está maduro, mas vai primeiro preparar o lugar. Vai voltar para Maceió, mas para deixar ela confortável, vai ter que dar garantia de que vai voltar. Ela já é esposa, mas não vai ter intimidade. Vai ter que esperar. Aí ele olha para ela e diz: eu vou voltar para casa. Você entende agora porque o capítulo 14 é o simbolismo de um matrimônio. Ele vê a decepção dos discípulos, ele usa a cultura que eles entendiam. Ele diz: vou voltar para casa. Não fique triste o seu coração. Creia no meu Pai, creia também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria: eu vou preparar lugar. E quando eu for, vou voltar outra vez e vou levar você para a intimidade. Para onde eu estiver, você esteja também. Mas ela precisava de uma garantia. Ela tinha que esperar. Ele volta, mas olha, a responsabilidade nossa. Até ali, a cultura judaica era a tradição dos pais. O dote era pago, literal, na maioria, com prata e ouro. Mas a prata e o ouro não dava direito do genival entrar. Era gentil. A prata e o ouro não dava direito dessa geração aqui falar das grandezas. Porque a exigência era sangue puro. O amor do Pai é tão grande que Romanos 8:32, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Ele vai para a cruz. Quando ele derrama o seu sangue, agora na cruz, aí o dote está pago. Ou seja, é por isso que Pedro escreve a primeira carta 2:9, 1:18, que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, não deixamos a maneira vã de viver, como a prata e o ouro, segundo a tradição dos pais, mas foi o precioso sangue de Jesus que me deu direito, que foi o dote do meio aí da minha entrada. Agora, terceiro dia, ele ressuscitou, poderia ir para o templo, não era, pastor? Mas não, ele aparece aos seus discípulos.
Por isso que quando os soldados disseram à alta cúpula que ele estava vivo, não acreditaram. Divulga que é mentira. Agora só os discípulos iam anunciar que ele está vivo, e era rei, e ia voltar. Probabilidade, improbabilidade cultural eram de longe, da Galileia. Para os judeus não era santo, era ignorante, analfabeto, não era inteligente. Político, iam bater de cara com o Império Romano. Jurídico, o Sinédrio não aceitaria. Econômico, estavam lisos, sem dinheiro para sobreviver. Como alvoroçar o mundo nessas circunstâncias? Sem intelectualidade, sem cultura, sem dinheiro. Se trancam, mas agora viram ele ressuscitado. Vai se despedir. Perplexos, chegam dois anjos e dizem: varões galileus, por que vocês estão assustados? Este mesmo Jesus que se ocultou nas nuvens, ele voltará outra vez. Voltaram para o cenáculo, se enclausurá-lo por conta da represália. Quando meu filho chegasse em casa, ele dizia: pai, está consumado, eu já paguei o dote, pai. Então na cultura, o filho foi pagar o dote. Quando ele voltava, eu condecorava ele. Veja que Deus lhe dá um nome que é sobre todos os nomes. Senta à direita do pai. Só que aí ele me pedia: pai, eu prometi a ela que o senhor ia mandar um penhor para ela, para lembrar a ela tudo quanto eu falei, e para que todos saibam que ela é propriedade minha. Aí se você ler 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, aí Paulo está escrevendo aos gentios de Corinto, que o próprio Deus, foi Ele mesmo que nos ungiu e selou com o penhor do seu Espírito em nossos corações. Os judeus foram selados em tábua de pedra, a noiva, a esposa no coração. Aí o papai diz: eu vou selar agora, filho. Eu sei que aqui já teve gente, eu sei o que é área agrícola, área do agronegócio, e eu já vi muito desde criança. Hoje diminuiu, mas era muito. As pessoas roubavam manadas, roubavam gados, boiadas. Mas os ladrões, por mais espertos que fossem e valentes, via o lacre num animal, numa ovelha, em uma vaca, em um boi, e dependendo de quem era o selo, eles não roubavam, porque dizia: não entra aí não, senão vai dar B.O. O dono aí não é fruto que se cheire. Aí Paulo diz que Deus selou a igreja com o selo do seu Espírito em coração. Como que? Penhor, propriedade exclusiva, geração eleita, sacerdotal, real, povo santo, com um objetivo: para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí quando ele diz: pai, eu prometi a ela que o senhor ia mandar o selo. Aí diz Lucas, Atos, começa capítulo 2, que de repente a noiva, agora esposa, estava trancada no cenáculo. De repente desce do céu um foguento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Você está pensando que o inferno queria o pré-congresso? Você está pensando que o inferno está preocupado com a tua situação financeira, econômica ou padrão de beleza? A única coisa que deixa o inferno doido é esse lacre, porque ele não pode tocar. Ele ruge de longe como um leão, porque quando ele olha, o selo está lá, pertence a Jesus, e aí vai dar B.O. Não pode tocar, não pode parar a nossa geração. Ela